Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 21 de julho, quarta-feira da 16ª semana do Tempo Comum. Hoje, a partir de hoje, nós iremos refletir no capítulo 13 de Mateus, hoje os versículos 1 a 9. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé, na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as sementes. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Queridos irmãos e irmãs, o texto de hoje é o famoso texto da boa semente. Nos chama a atenção alguns aspectos. Primeiro, Jesus, um dia à tarde, provavelmente, depois de um dia cansativo de pregação, saiu, sentou ali perto do mar, queria provavelmente sentir uma brisa, queria descansar um pouquinho. Entretanto, o povo foi ao encontro dele. Deveria ser tanta gente que ele precisou ir para uma barca, se afastar um pouco, para poder anunciar a palavra do reino. Nos chama a atenção. Segundo aspecto que podemos destacar desse texto, ele fala em parábolas. Por que parábolas, padre? Porque as parábolas, elas têm um conhecimento e a parábola é uma técnica, na verdade. E através dessa técnica, a pessoa ela transmite o ensinamento contido dentro da parábola. Para que a pessoa chegue a esse conhecimento, ela tem que ficar refletindo sobre a parábola. Então, o que a parábola é? Nada mais do que uma analogia com relação a algo, que é feita através de uma história. Então, a pessoa guarda a história e automaticamente ela guarda o ensinamento. Terceiro aspecto podemos destacar, Jesus ele fala do cotidiano das pessoas, do seu povo. Nós podemos dizer que o movimento de Jesus é um movimento camponês. Jesus é um homem do interior. Jesus não é um homem das cidades. Jesus é um homem do interior. Nazaré é uma cidade pequena. Ele foi criado em Nazaré, depois ele muda para Cafarnaum, que é uma cidade maior. Mas até então Nazaré é uma cidade pequena. Vocês imaginam aquelas cidadezinhas pequenas do interior do estado de São Paulo. Tem, 5 mil habitantes. Todo mundo conhece todo mundo. É mais ou menos Nazaré. Ser ideia, a capital, Jerusalém, tinha 25 mil pessoas. Nazaré, provavelmente, não teria nem 1.000. Vocês verem. Outro aspecto. Por ser esse movimento camponês, Jesus utilizava a linguagem do cotidiano das pessoas. Não adiantava ele falar dos mistérios da vida, ou de coisas do templo de Jerusalém, porque não faziam parte do cotidiano daquelas pessoas. Então Jesus ele vai transmitir o ensinamento do reino através de imagens, figuras, ensinamentos do cotidiano das pessoas. Então ele vai utilizar a semente, ele vai utilizar o grão de mostarda, ele vai utilizar o pastoreio, que eram acontecimentos, situações que faziam parte da vida daquelas pessoas. Então elas entenderiam muito bem do que ele estaria falando. E ele fala da questão da semente, né? A semente cai em terreno pedregoso, ela cai à beira do caminho, ela cai entre os espinhos. São situações que representam os acontecimentos da vida. No primeiro caso, as sementes caem à beira do caminho, as aves do céu vêm pegar. São aquelas pessoas que a semente do reino é anunciada, só que vem o demônio e tira. São as aves, sapinas. O segundo é o terreno pedregoso. A semente cai, a pessoa fica empolgada com aquilo, só que ela não cria raízes.
Quando vem as primeiras dificuldades, os primeiros problemas, a pessoa simplesmente desiste, porque não tem raízes. É uma árvore sem raízes. Diante da primeira tempestade, ela tomba. Tem aquela que caiu no meio dos espinhos. O que são os espinhos? Também são as dificuldades, são as tentações, são os obstáculos que se colocam para aquele que a palavra penetrou no seu coração. Aí a pessoa desiste, porque ela quer voltar à vida antiga. A vida nova traz muito problema, muita dificuldade. Esse tal de Jesus aí, não. Vamos continuar como estava. São os espinhos da vida. E por fim, a terra boa é aquele que a semente cai no coração, o anúncio do evangelho cai no coração da pessoa e a pessoa ela começa um processo 30, 60, 100. Né? São pessoas que não vão caminhar no mesmo ritmo. Uma vai caminhar 100%, outra vai caminhar 60%, outra vai caminhar 30%. Mas o importante é que elas caminhem. O de 100, o de 60 e o de 30. Né? O de 100 vai chegar primeiro, o de 60 um pouco depois. E o de 30 vai demorar um pouquinho mais, mas vai chegar lá. Né? Nós temos que entender que todos nós estamos num processo de conversão. Alguns alcançam a conversão de maneira mais rápida, outros nem tanto, e outros são mais lentos. Mas isso não quer dizer que não está se convertendo. Isso não quer dizer que a palavra de Deus não caiu no coração. Caiu sim, só que é um processo um pouco mais devagar. E tem cristãos que muitas vezes na sua ansiedade, na sua busca, quando chega no 100%, quer acelerar o de 30%. Não. Cada um deve estar no seu tempo. Cada um se converte no seu tempo. Cada um anda no seu tempo. Nós temos que parar de ficar acelerando as pessoas. Não. É o tempo dela, é o Kairos dela. Deus está se manifestando na vida dela. É o tempo do Kairos. Para alguns, esse processo se dá de forma mais acelerada. Para outros, nem tanto. Agora, o importante é que todos cheguem lá. Um grande abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.